Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, obrigada por estar com o Igreja Açores. Este é o programa da Diocese de Angra que aborda a atualidade católica na região. Estamos com o Rádio Clube de Angra, Antena 1 Açores, Rádio Canção Nova, com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã e com a diáspora açoriana nos Estados Unidos e Canadá através das rádios Portugal USA, Rádio Lusalândia, Rádio Pama Classic e Rádio Azores Canada. A todas um obrigada por estarem na sintonia do Igreja Açores. Vamos já à atualidade da Diocese Açoriana. Os colégios católicos da região reabriram portas aos alunos. A primeira preocupação foi informar e formar os encarregados de educação. Foi assim no Colégio de São Francisco Xavier, em Ponta Delgada. Dia 1, não tivemos aulas, porque tivemos a formação e sensibilização de todos os funcionários. No dia 2, assim, começamos a ter crianças da creche e crianças dos outros níveis que não tinham com quem ficar em casa. No dia 11, tivemos, 11 e 14, tivemos a reunião com todos os encarregados de educação por vários grupos, no sentido de, primeiro, começamos com uma oração e no sentido também de sensibilizar para a máxima colaboração de todos. Nessas reuniões também foram apresentadas o plano de contingência com todas as medidas que foram tomadas para qualquer situação que possa acontecer. No dia 14 também tivemos, já tivemos todas as crianças conosco, tivemos um momento de celebração de ação de graças pelo dom da vida e por podermos estar novamente, regressarmos todos juntos novamente à escola. E também foi um momento também de entregarmos o novo ano letivo ao Senhor, pedindo também que vela pelo nosso mundo, pela nossa sociedade. Irmã Domingas Lisboa, diretora do Colégio Miquelense, que reabriu em maio e até ao início de setembro funcionou com um número bem reduzido de alunos. Cada atividade que integra o plano para 2020-2021 tem um plano B no que toca à localização, caso a pandemia se agrave. Em Angra do Heroísmo, no Colégio de Santa Clara, já se preparam alunos e pais para a possibilidade de este ano não acontecerem as habituais atividades, alerta a diretora Irmã Helena Godinho. Nós temos um plano de atividades que neste momento está todo condicionado. Temos várias atividades marcadas, mas que foram apresentadas aos pais, sempre tendo em conta que poderiam não ser realizadas ou que poderiam ter de ser alteradas consoante as regras que existissem de momento. Por exemplo, temos o Natal, em que nós normalmente fazemos uma festa sempre com a presença dos pais, em que este ano, à partida, fizemos logo uma calendarização a contar que vamos fazer uma preparação para o Natal de vivência entre crianças e famílias e escola, e em que não haverá essa festa, porque à partida sabemos que não poderemos estar a ensaiar grupos e depois receber grupos de pais que seria difícil, que não iríamos ter condições para o fazer. Também, por exemplo, tínhamos umas experiências que tínhamos vindo a fazer nos anos anteriores, às quartas-feiras à tarde, com a colaboração e intervenção de diferentes professores em turmas diferentes, o que este ano não podemos realizar. Vamos realizar uma atividade semelhante, mas em que será só com o professor da própria turma, porque não pode haver essa partilha de pessoas assim, sempre em turmas diferentes. Atividades desportivas que estão marcadas, mas que não sabemos se irão realizar, vai depender da situação. Mesmo a parte religiosa que nós também costumamos desenvolver no colégio, as celebrações que estão em conjunto estão condicionadas. Fé, esperança e confiança são as palavras de ordem de pais, alunos e professores que arrancam agora o ano letivo mais desafiante dos seus percursos. Arrancou mais um ano letivo também na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. O início das aulas aconteceu com estranha normalidade, mas os responsáveis lamentam que a pandemia não tenha permitido uma maior sensibilização no final do ano letivo transato.
Este ano nós ainda não temos dados que estamos a começar, que nos permitam fazer um balanço já prévio e inicial do que terá sido a escolha dos alunos e dos encarregados de educação em relação à nossa disciplina. Temos que ir recuar um pouco e recordar que este ano, fruto do contexto da pandemia, nós não tivemos hipótese de fazer uma campanha, uma sensibilização mais direta junto das escolas e dos alunos na fase final do ano anterior, como costumamos fazer. Fomos fazendo por outras vias digitais e contactos por e-mail e com os encarregados de educação e com os alunos. Por isso, não sabemos muito bem o que é que nos espera. Daqui a 15 dias, 3 semanas, terei os dados provisórios que tirar à direção regional e também aos colegas professores. Estamos otimistas que devemos manter, na minha ideia, devemos manter o número 13 mil e tal alunos que temos tido nos últimos anos. Bento Aguiar, coordenador de Educação Moral e Religiosa Católica nos Açores, garante que as colocações de professores da disciplina correu muito bem e que, além de todos os docentes da região terem tido colocação, são precisos mais 2 para responder a todas as necessidades das escolas. A Ilha do Corvo continua sem alunos inscritos na disciplina e é já há algum tempo a preocupação dos coordenadores de Educação Moral e Religiosa Católica. Catarina Amaral é professora da disciplina e contou ao Igreja Açores como foi regressar ao ensino presencial. Foi um regresso à escola muito antecipado, o que também se fez notar por parte dos alunos. Penso que estavam todos saudosos, não só dos seus amigos, mas do convívio e do voltar a estar juntos, ainda que agora sujeitos a uma série de regras e restrições, e foi precisamente por aí que se deveu mais o atribulado do regressar à escola, porque efetivamente tivemos que nos confrontar com uma série nova de regras e de normas em exigência, estabelecidas obviamente para a segurança de todos nós, atendendo à situação de pandemia que atravessamos, e foi necessário reaprender a estar na escola. Confesso que estava à espera de uma maior resistência da parte deles, e até nisso os alunos não deixam de me surpreender. Eles refilam um bocadinho que não gostam das máscaras e que é difícil estar com a máscara todo o dia, mas eles adaptaram-se muito bem e têm cumprido à vírgula todas as normas que lhes são solicitadas. Educação Moral e Religiosa Católica, uma disciplina que ensina sobre partilha e afetos que agora devem ser menos físicos. O Instituto Católico de Cultura e o Serviço Diocesano de Apoio à Pastoral Escolar, o SEDAP, pedirão acreditação formativa à Secretaria Regional da Educação e Cultura, que já foi concedida até 18 de fevereiro de 2023. O próximo passo é estruturar as áreas formativas com a colaboração da Vigararia para a Formação, diz o diretor Monsenhor José Constância. Temos o certificado de acreditação da entidade formadora desde 18 de fevereiro de 2020. Teve-se a pandemia e, entretanto, agora é que estamos a divulgar e estamos a estruturar dentro do Centro de Formação dos Docentes de Educação Moral e Religiosa Católica, para eles e para outros agentes de pastoral, e a ligação com o que vamos estruturar melhor, que é o Centro de Formação Cristão à Distância, vamos então estruturar uma formação e esperamos já, e esperamos mesmo que seja neste ano 2020, 2021, programar aquilo que será a nossa ação em termos de cursos. Neste momento, o grupo encarregado de coordenar, digamos, este programa, vai reunir-se para exatamente elaborar o mesmo programa e aquilo que programarmos e aquilo que for viável e realista faremos ao longo deste ano. Por outro lado, isto está ligado sempre com o Instituto, e o Instituto, por sua vez, está ligado com a Vigararia da Formação, naquilo que é o novo ciclo que esta Vigararia vai, de facto, viver, agora com o novo responsável, ou seja, com o novo vigário para a formação do povo de Deus da nossa diocese. O novo vigário episcopal para a formação é o padre Jorge Ferreira, que regressou este ano à diocese depois dos anos de formação em Roma.
rumaram a Roma para um novo desafio formativo. O bispo Dom João Lavrador publicou um decreto episcopal que indicava que os padres Nelson Pereira e Jacob Vasconcelos integrariam a Pontifícia Universidade Gregoriana e a Pontifícia Universidade Lateranense. Nelson Pereira garante que é com sentido de servir a Igreja e o povo de Deus que encara mais uma missão agora em Roma. Uma oportunidade de crescer na fé, de crescer no discipulado, no crescer no conhecimento, não para guardar para mim próprio, mas para ajudar também os outros, e neste caso o povo de Deus, a fazer este seu caminho de fé. É claro que também esta nova vida e esta nova realidade em Roma é também uma experiência de universalidade que eu penso que pode ser muito importante. O nosso contacto com sacerdotes, com religiosos e religiosas de tantos países diferentes, dos mais variados lugares do mundo, é para nós também uma experiência muito enriquecedora, porque de certa maneira nós compreendemos que, apesar de tudo aquilo que nos separa, que nos é diferente, há algo que nos une, que é a nossa fé, mas que da experiência de uns e de outros nós podemos também tirar ensinamentos e lições muito importantes para as nossas realidades. O sacerdote assume nostalgia e saudade do que ficou para trás, em especial a família, os amigos e as paróquias, mas em simultâneo sente-se grato pela oportunidade que lhe foi concedida. No mesmo voo de Nelson foi o companheiro de ordenação sacerdotal, padre Jacob Vasconcelos. Saudade e universalidade são também as palavras de ordem para o sacerdote natural da Ilha das Flores. A experiência da minha estadia em Roma, que tem só 3 semanas, tem sido, antes de mais, regada pela saudade e é inevitável que seja assim. Por outro lado, fazemos também uma experiência de universalidade da Igreja, por contatarmos com realidades tão diferentes da nossa, com horizontes culturais completamente diversos, mas que vivem a mesma fé, que têm o mesmo batismo que nós, mas que têm formas de expressão tão diferentes e tão ricas. E esse é um dado também a ressaltar. Em Roma consegue fazer-se esta experiência de uma igreja que é verdadeiramente universal, que está presente em todo o mundo, com o mesmo Evangelho, com o mesmo Espírito Santo, com a mesma força de Deus a assisti-la, mas em contextos completamente diversos do nosso, e que são eles também muito ricos e com muito para dar. Durante o mês de setembro, os sacerdotes da Diocese de Angra estão focados no curso de língua italiana para que em outubro possam arrancar as formações nas respectivas universidades com o lema Saber Mais para Servir Melhor. 302 anos depois e em tempo de pandemia, volta a cumprir-se o voto popular em São Mateus do Pico, na próxima segunda-feira, 21 de setembro, o Dia do Padroeiro. Um dia de festa a cada ano e que nem por ser segunda-feira passa ao lado das comemorações. As festas já arrancaram com a novena. Festividades estas que iniciámos no passado dia 12, com a novena de preparação para a festa de São Mateus, em que ao longo de 9 dias nos encontramos na Igreja Paroquial Santuário do Senhor Bom Jesus para celebrar a Eucaristia, em que em cada dia da novena foi solenizada esta mesma novena, a missa da novena, pelas várias irmandades e instituições da freguesia e da paróquia, envolvendo assim toda a comunidade paroquial na preparação para a festa do Padroeiro. Amanhã, 21 de setembro, será o dia grande, com missa campal pelas 5 horas da tarde no adro do santuário, seguindo-se da bênção e da distribuição de rosquilhas. Um voto secular que nasce de uma adversidade enfrentada pelos picoenses em 1718, como adianta o ouvidor padre Marco Martinho. Quando da erupção vulcânica aqui no sul da freguesia, que formou o atual mistério de São João, em que o povo da freguesia prometeu, se aquele fogo do vulcão não chegasse até aos seus haveres, às suas casas, às suas terras, enquanto o mundo fosse mundo, no dia de São Mateus, haveriam de croar e de dar rosquilhas ao louvor do Divino Espírito Santo e do Senhor São Mateus. 302 anos depois, é isso que irá acontecer. Mesmo em tempo de pandemia, não deixaremos de cumprir este voto. Não haverá procissão, não haverá arraial, haverá aquilo que é possível, com todas as regras que nos são impostas e que temos que responsavelmente cumprir da Direção Regional de Saúde, em que temos que usar a nossa máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos, a etiqueta respiratória, mesmo sendo missa campal. A Filarmónica Ilha de São Mateus irá saudar
saudar a imagem de São Mateus, haverá a bênção das rosquilhas, as rosquilhas que são oferecidas pelas pessoas de São Mateus, de São Caetano e de Santa Margarida, que na altura, em 1618, formavam uma única freguesia. Um voto ininterrupto mesmo em tempo de fome. Recordamos que dizem os antigos que no ano da fome não houve farinha para as rosquilhas das festas do Espírito Santo, mas que o pároco de São Mateus foi ao Faial comprar umas sacas de farinha para que não se deixasse de cumprir o voto de dar pão no dia do padroeiro. A fé inabalável na Ilha do Pico. O convidado desta edição do Igreja Açores é Rolando Lalanda Gonçalves, professor auxiliar na Universidade dos Açores, com doutoramento em Sociologia, membro da Associação Portuguesa de Profissionais em Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho, a Associação Portuguesa de Sociologia e integra também a Comissão Diocesana Justiça e Paz. Vai continuar connosco este debate sobre a caminhada sinodal diocesana. Olá, obrigada por estar connosco e por aceder a este convite para estar neste programa. O que é que entende por esta caminhada que se quer em conjunto na Diocese de Angra? É uma caminhada, sobretudo, que leva todos as pessoas a refletirem sobre o que é que, de facto, vai ser os grandes desafios do futuro relativamente à relação entre o leigo, o clero, a Igreja enquanto instituição. E penso, portanto, que essa reflexão, através dos documentos sinodais, será fundamental para o futuro. É uma caminhada que já está a ser feita ou estamos só no seu início? Já está a ser feita, mas ainda há muito caminho para percorrer. De qualquer maneira, penso que é uma das questões fundamentais é de facto encontrar este reencontro e esta partilha que tem que ser feita entre todos. Viveu o Congresso de Leigos, a Igreja está pronta para esta caminhada sinodal ou este processo vem de cima para baixo e por isso poderá não resultar no expectável? Eu penso que uma das coisas fundamentais é de facto suscitar junto dos leigos e suscitar junto daqueles que participam ativamente na Igreja uma forte participação. E, portanto, há sempre estas questões que vêm de cima, porque senão também não se avança, mas também há todo um interesse da parte dos leigos. E penso que este ano, que é um ano um pouco estranho, com as questões ligadas à Covid-19, eu próprio vejo que há uma certa dificuldade em movimentar certas questões, portanto, que poderiam ter outro caminho, mas é uma caminhada que penso que está a ser feita de uma forma bastante consistente. Que consequências ao nível do ser humano e da capacidade de ser um ser social poderá trazer este momento neste caso, para o país, para a Diocese em particular? Uma das coisas que é visível foi esse fecho relativo das pessoas no seu interior, nas suas casas, um conjunto de atividades de participação social que foram canceladas ou adiadas, portanto, houve todo um contexto de reformulação da relação, até a própria relação com a Igreja, com os sacramentos, tudo isso sofreu bastante neste período. E, portanto, também essas caminhadas também têm essa questão. Houve aqui algumas interrupções, há todo um trabalho que se modifica quando o contexto em que nós vivemos é este contexto pandémico. Qual é o papel que está agora reservado à Igreja nos Açores? É um papel importantíssimo. A Igreja nos Açores é um pilar estruturante das nossas relações, não só sociais, mas também culturais. Ou seja, a Igreja tem um papel central na reflexão do devir social nos Açores. E eu penso que esta
questão também tem a ver com toda esta caminhada sinodal e, portanto, ou seja, quanto mais a Igreja participa e quanto mais as pessoas que estão ligadas à Igreja participam em atividades, mais rapidamente a própria Igreja se reestrutura e estrutura a sociedade. E isto é importante, este diálogo entre sociedade e Igreja. O que é urgente atualmente em termos sociais na região, nos Açores? Eu penso que uma das questões fundamentais que é urgente é olhar para as questões de natureza social. Hoje esta crise é uma crise sanitária, ainda não se sente tanto quanto poderá vir a ser sentido as questões de natureza mais social e económica e, portanto, mais socioeconómicas, que têm a ver com a perda de emprego, rendimento, etc. E, portanto, todas essas questões a Igreja tem que estar muito atenta. Aliás, ela está, por natureza, os seus movimentos sociais estão no terreno e eles próprios vão constatando a evolução deste período difícil e a Igreja vai ter aqui um papel muito importante na ajuda, mas também na reestruturação de alguns trajetos individuais e coletivos relativamente às questões de natureza mais económica que são importantes. Mas também há uma dimensão cultural que a Igreja não pode perder e na sua participação, portanto, no contexto do debate cultural, e a Igreja aqui também tem um papel muito importante. E, portanto, eu penso que a Igreja nos Açores tem um caminho muito grande na sua frente, muito embora já tenha percorrido centenas de anos de caminho aqui, e, portanto, ela já tem tudo uma experiência ao longo dos séculos de trabalho junto das populações e para as populações. A Igreja esteve nos últimos anos, e particularmente na Diocese de Angra, a lutar contra o apoio assistencialista, digamos assim. Na realidade atual, é inevitável que o apoio da pastoral social seja assistencialista nos próximos tempos? É isso que se prevê? Vamos ver uma coisa. Eu acho que muitas vezes gosta-se de colocar rótulos. E nós não podemos cair na armadilha do rótulo. A assistência, o trabalho de apoio na emergência, há sempre uma dimensão assistencial. Mas compreende-se que há também toda uma outra parte que tem a ver com uma reestruturação de trajetos individuais, supressão de algumas carências fundamentais ao nível da formação, que ultrapassem muito também o próprio papel da Igreja. E o Estado, a região, tem um papel também muito importante. Eu julgo que estas duas dimensões, a assistencial e aquela que vamos chamar mais estruturante, caminham de mãos dadas quando se trata de definir e olhar para as políticas sociais. E a pastoral social, eu penso que tem esta dimensão, dar um novo olhar relativamente à parte assistencial, mas olhar que ela não é suficiente, não é apenas, não pode se limitar a isso, mas em circunstâncias de urgência, em circunstâncias em que as questões se colocam no imediato, o aspecto assistencial é fundamental. Já era lugar comum dizer que estávamos cada vez mais individualistas, era lugar comum. Agora, no fundo, é um bocadinho isso que se pede, só no sentido físico, mas temo que este pedido universal do isolamento possa ir muito para além deste isolamento social e passe a ser um isolamento também pessoal. O isolamento, uma das grandes questões que se coloca quando se trata de combater pandemias ou situações que implicam afastamento das pessoas, nunca foi neutro em matéria social ou económica ou mesmo cultural. As pessoas têm o seu espaço doméstico, a sua parte, digamos, mais reservada da sua vida, mas uma coisa é isto, outra coisa é a pessoa sentir-se isolada. Ora, o isolamento é, de facto, quando socialmente assumido, pode se transformar numa verdadeira doença social. No sentido, eu não gosto muito desta equiparação, porque, pronto, dentro da medicina e a sociologia, mas quando eu digo isso é no sentido de
nós cada vez mais vamos diminuindo os laços sociais, e este isolamento é particularmente difícil quando se trata de algumas gerações, sobretudo os mais idosos. E nesse sentido, esta pandemia veio reforçar muito essa dimensão do isolamento de grupos particulares, sobretudo dando a esse isolamento um caráter quase punitivo. E isso é extremamente preocupante porque deixa marcas. Aliás, eu ao longo desta pandemia tenho escrito sobre esta questão das marcas que a pandemia pode vir a deixar, e uma das coisas que mais me surpreende é que muitas vezes as pessoas não olham para as questões senão no imediato, não estão a ver o que é que pode vir a resultar. Estamos a falar de saúde mental, por exemplo? Sim, também. Eu julgo que são várias dimensões que nós vamos ter que olhar nos próximos anos, inclusive, das consequências destes períodos em que muitos grupos ficaram relativamente isolados dos outros, e um isolamento vivido de forma às vezes até penosa. E que consequências é que isto poderá trazer à fé cristã, aos cristãos açorianos? Uma das consequências, e eu penso que esta começa já na prática, eu lembro-me dos trabalhos que o Dr. Otávio Medeiros fazia na Universidade sobre a assistência religiosa aos sacramentos, e há neste momento, ao longo desses últimos meses, claramente as pessoas afastaram-se com algum receio, e ao mesmo tempo foi uma determinação da própria Igreja de tratar esses assuntos de forma bastante digamos, mais dando cumprimento aos normativos que foram emanados pela Direção-Geral de Saúde, entre outras. E esta questão já tem uma consequência, que as pessoas depois têm que fazer um retorno, e este retorno muitas vezes leva algum tempo a voltar a ser feito. E esta já é uma consequência imediata no caso da assistência aos sacramentos, à missa, à confissão, e portanto há todo um trabalho de reconstrução, vamos chamar assim, de práticas e de rotinas que foram interrompidas por este período. Até porque a prática religiosa nos Açores é bastante envelhecida, ou era bastante envelhecida, que é precisamente parte acentuada dos grupos de risco a quem se pede que fiquem mais isolados e que fiquem mais em casa nesta crise pandémica. Como é que se gera isto? Como é que se vai voltar a dar confiança aos mais idosos para continuarem a prática dominical, por exemplo? E como é que a Igreja se pode também aproveitar e rejuvenescer? A Igreja tem aqui, aliás, é quase um lugar comum dizer que todas as crises revelam também, ou têm também, uma dimensão de oportunidade. E há aqui uma forma de olhar o acolhimento na Igreja de forma diferente. E, portanto, eu penso que há muita maneira de dar confiança, gerar confiança e trazer as pessoas de novo à prática dominical, por exemplo. Mas uma das coisas que também é preciso reforçar, e há toda uma dimensão da Igreja doméstica que nós temos também que pensar, ou seja, o viver a fé em família. Eu penso que é uma das dimensões que a Igreja tem que olhar de outra forma, ou seja, cada vez mais também é pedido às famílias, e as famílias aqui não é só na questão dos trabalhos que levam à reflexão sobre o papel do homem, da mulher e da família no contexto da própria Igreja, como nós já vimos nas questões iniciais sobre as questões sinodais, mas também toda a dimensão, que eu penso que é muito importante, da relação entre a família e a prática, e a relação entre a Igreja, a paróquia e também essas famílias. Para ser mais claro, porque eu penso que é importante, hoje em dia também a dimensão da oração em casa, da partilha, da catequese, digamos, familiar, ou da dimensão
catequética da família, penso que está cada vez mais a ter que vir também ao de cima nesta dimensão da prática religiosa. Temos um corpo de clero dos mais jovens, se não o mais jovem do país, mas ainda assim não conseguimos chegar aos mais novos. Em que é que estamos a falhar? Ainda para mais, a Igreja recentemente virou-se para as novas tecnologias, virou-se para as redes sociais. Isto poderá trazer efeitos a curto prazo ou desconfia que isso não vai acontecer? Há sempre a questão, eu já tenho 61 anos e quando era jovem já se falava no problema dos jovens e da prática religiosa e da sua dimensão, um grupo muito particular. Penso que a Igreja também, e essa é uma das dimensões, muitas vezes ao falar para os jovens, fala de uma forma nem sempre adequada àquilo que são as expectativas dos próprios jovens. Mas isto não é só no campo do discurso. Eu penso que os jovens hoje em dia estão extremamente, e é só ver, por exemplo, no caso dos movimentos associativos juvenis e escoteiros e toda uma dimensão, a Igreja tem uma presença muito forte junto dos jovens. Muitas vezes o que pode existir aqui também são percepções diferenciadas, ou seja, os jovens sentem que nem sempre a Igreja está ao seu lado em determinadas questões ou determinados questionamentos. Mas é uma das populações, tal como há bocadinho falou-se dos idosos, os jovens, a pastoral juvenil, ou se quisermos toda a pastoral voltada para os jovens, há muitas dimensões que ela hoje em dia vai ter que assumir, e ela já tem assumido algumas, e portanto eu sou otimista em relação a esta questão. Agora, efeitos a curto prazo, pois é evidente que se a prática dominical suspensa, ou relações mesmo ao nível nas escolas, com todos os condicionalismos que nós conhecemos e sabemos até das disrupções que tem havido a nível nacional nos comportamentos dos jovens relativamente a esta história da pandemia, um pouco naquela ideia de que eles serão quase super-homens no sentido de ultrapassam com maior facilidade os problemas da pandemia. Tudo isto dá um conjunto de percepções que leva com que este grupo é um grupo muito particular para o qual a Igreja deve dar respostas também particulares. E dentro deste contexto, foi o que eu disse há pouco, eu acho que há muitos instrumentos que a Igreja tem ainda de relação com os jovens e bastante importantes. Os dados recolhidos pela própria caminhada sinodal referem problemas sociais muito graves, baixa literacia, pobreza muito acentuada, média de rendimentos abaixo da média nacional, insularidade. Podemos dizer que a insularidade vai ser sempre sinónimo de desigualdade e de pobreza? A insularidade, digamos, acentua determinados problemas. Nesse sentido, vamos olhando para esses documentos, o que nós vemos é tudo uma dimensão bastante, digamos, desafiante para os próximos anos, porque o nosso ponto de partida em muitas dimensões é bastante baixo. Aliás, os problemas que se colocam com o abandono escolar também, com todas as dimensões da retenção escolar, aliás, a dimensão da escola na correção das desigualdades é algo que é bastante importante. Se nós olharmos para tudo isto, nós vemos que o desenvolvimento, e aqui, como o Papa Paulo VI dizia, o desenvolvimento está ligado à paz, é o novo nome da paz. A paz só nasce do desenvolvimento e da articulação de várias políticas públicas, mas também da intervenção dos cidadãos, e a Igreja tem um papel muito, muito relevante a assumir. Portanto, para que estes grupos, digamos, vamos chamar assim, que estão em risco, ou grupos que estão em risco de exclusão, possam olhar para a Igreja como uma das, digamos, dos seus suportes para ultrapassar os problemas do seu cotidiano. Como cristão comprometido, qual seria, a seu ver, o assunto mais urgente para que esta caminhada sinodal se debruçasse? A dimensão
da exclusão social e da pobreza é uma das dimensões que é transversal a todos os problemas do desenvolvimento e da paz. Penso que é uma das questões importantes e isto relacionado com o problema da família. Eu julgo que são as duas questões, ou a primeira também tem a ver muito com a segunda, ou seja, com a forma como se estruturam as relações ao nível da célula mais básica da nossa sociedade. Considera que a Igreja tem cumprido o seu papel de alicerce, de suporte, ou acha que a Igreja tem falhado nesta sua missão social? A Igreja tem estado presente. Eu penso que aqui não se pode falar de como se pode, enfim, no campo das políticas públicas, fazer uma avaliação do sucesso ou insucesso de uma política. A Igreja está presente. A Igreja nem sempre tem dado as melhores respostas, provavelmente, em muitas das situações, mas a Igreja tem feito um papel, ou tem tido um papel muito importante na nossa sociedade. E eu penso que a Igreja deixa uma marca, e essa marca é fundamental para que marca e é um referencial para que a nossa sociedade ultrapasse os seus problemas e os seus desafios. Agora peço-lhe que fale em nome de membro da Comissão Diocesana Justiça e Paz. Quais são os desejos da Comissão Diocesana para este novo ano pastoral? Eu não queria falar em nome dos meus colegas, mas porque ainda não fizemos uma reflexão, digamos, profunda sobre essa questão. Então, Rolando Lalanda, o que é que gostaria para este ano pastoral? Eu diria que se me fizessem ao colocarem esta questão, eu penso que é o reforço do trabalho e da atenção que nós devemos ter em relação aos problemas sociais da nossa região e olhar para eles com o distanciamento, mas também com a implicação que leva a que, por um lado, distância para analisar com frieza as questões e poder tirar o maior proveito da análise, vamos chamar de cariz mais sociológico, mais de economia, de reflexão sobre a sociedade, e ao mesmo tempo sabermos identificar aquilo que também se dizia, digamos, em termos da própria linguagem da Igreja, os sinais dos tempos. E eu penso que nós temos que refletir sobre os sinais dos tempos no momento que passa e, sobretudo, ao nível social. Rolando Lalanda Gonçalves, obrigada por ter estado connosco neste espaço de entrevista. É sempre um prazer conversar consigo e já sabe que os nossos microfones estão sempre aptos para uma bela conversa consigo. Muito obrigada por ter estado no Igreja Açores. Obrigado. O nosso programa regressa na próxima semana com mais convidados especiais e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.